Escape, ascensão, novas reflexões e conjecturas. Foi uma decisão muito difícil publicar este ensaio sobre a enigmática suposta morte de Michael Jackson. Sei que a maioria dirá que eu estou louca. Alguns fãs me acusarão de não aceitar a sua morte e desrespeitar a sua memória. Mas eu sou forte o bastante para aguentar as pedradas. E como Michael, tenho pele de rinoceronte. Ademais, a opinião dos outros é apenas a opinião dos outros. Mas decidi fazê-lo por uma imposição de alma. Não sei se a minha ou a de Michael. Minha alma exige essa coragem de mim, e meu eu encarnado é tão somente um instrumento de sua expressão na matéria. O que fazer quando Michael continua soprando coisas no meu ouvido? Como fez quando escrevia o livro Simplesmente Michael, Mistérios e Enigmas de uma Lenda Viva. Não são coisas que eu fico matutando, procurando. Apenas vêm na minha mente. Frases e ideias prontas, textos, imagens. Só depois é que eu as analiso, pesquiso e constato. Na maioria das vezes, meu ego diz que eu estou imaginando coisas, que eu estou ficando doida. Mas a convicção de alma é infinitamente mais forte. E Michael, sabiamente, acaba por convencer-me com evidências, como a capa do álbum Escape, por exemplo. Não são verdades que possam ser ditas abruptamente, pois chocariam demais e pareceriam tão surreais que cairiam no descrédito. Então, ele as revela a conta-gotas, na medida da nossa capacidade de entendimento e assimilação. Ele é sábio, ele é mestre, sabe o que faz, sabe que precisa respeitar nossas limitações, e o faz com o amor e a paciência que lhe são próprios. Aí você me perguntará, mas que garantias você me dá daquilo que pensa e tem a ousadia de escrever? Eu lhe responderei, nenhuma. Eu não pretendo que você acredite em mim, ou concorde comigo, que pense como eu, mesmo porque eu não penso, eu sinto. Eu apenas provoco a reflexão, o questionamento, a não aceitação tácita das coisas como tão facilmente aparentam ser. Eu quero apenas lançar um olhar mais aprofundado e fora do controle de crenças e sistemas aprendidos até aqui. Posso estar errada? É claro que sim. É claro que não. Somente o tempo dirá. Provas materiais? Não as posso dar, pois minhas convicções não se limitam à mente lógica ou científica, baseada nos 5 sentidos. Minhas convicções estão ao nível da mente sagrada, da abordagem quântica da intuição, do saber intrínseco. Eu não penso sobre o que escrevo, eu sinto. Não há o controle de crenças, de sistemas lógicos pré-definidos. A alma, ou mente sagrada, não é lógica. Ela transcende a lógica. Por isso, os loucos do passado puderam mudar o mundo, evoluir a ciência e o conhecimento com suas conclusões ilógicas. As mentes lógicas não me entenderão, ou sequer conseguirão ouvir todo o vídeo. Até mesmo as mentes em processo de despertamento irão lançar desconfianças.
Mas não é isso que importa. O importante é lançar a dúvida e provocar a reflexão para além do óbvio. Minha proposta aqui não é falar novamente tudo que já foi dito no livro Simplesmente Michael, sobre as 3 hipóteses prováveis do desaparecimento de Michael. Portanto, nada de pesquisas, evidências, situações inusitadas. Trata-se de uma 4ª hipótese, que à época em que escrevi o livro não tinha subsídios sequer para imaginar. Minha proposta aqui não é falar de morte, mas sim de transcendência, de despertar, de ascensão, de mestria, de seres galácticos superiores, de naves espaciais. Uau! E o que tudo isso tem a ver com Michael Jackson? Embarque comigo nesta viagem, que eu lhe conto. Salto quântico, despertar, ascensão. Despertar, salto quântico de consciência, ascensão, sementes estelares, etc., são termos que temos visto se multiplicarem por todo lado nos últimos 10 anos. Uma boa parte da humanidade só teve contato com este novo estado de coisas há pouco mais de 4 anos, pois a popularização do processo de transição planetária data de 2009 para cá. Olha o 2009 aí. Porém, a grande maioria dos humanos ainda dorme sem qualquer noção deste processo cósmico planetário. Mas Michael não. Ele fala disso pelo menos desde 1981, quando lançou o curta-metragem Can You Feel It? E para falar disso, ele já tinha que estar desperto, ou seja, já ter dado o salto quântico de sua consciência. Neste brilhante trabalho, ele conta a história da Terra desde que aqui só havia a natureza bruta, passando pela chegada dos seres estelares do espaço, para semear e desenvolver a raça humana nativa, até o momento da ascensão do planeta às dimensões superiores, com o retorno da luz crística, amor universal, nossa verdadeira essência, momento para o qual nos encaminhamos agora. Seguiu-se daí uma série de sinais de que Jackson atingiu ou se reconectou à sua mestria ascensionada. Em 1988, para o álbum Bad, ele compôs Another Part of Me, uma aula sobre a consciência da unicidade do universo. Somos todos um, que a conjunção dos planetas facultou o acesso aos iniciados, como um portal dimensional. Em 1991, ele reescreveu e gravou a canção antes intitulada I Never Heard, composta em 1983, em parceria com Paul Anka, e cujo refrão fala de um caso de amor entre um homem e uma mulher. Mas não a lança em seus álbuns. A música só reaparece em 2009, nomeando a turnê que traria Jackson de volta aos palcos, após 10 anos de ausência. Estranhamente, a música não estava incluída entre as que Michael apresentaria nos seus shows do Arena 2, em Londres, embora nomeasse a turnê. Ela só veio à tona após a sua suposta morte, quando a Sony Music lançou uma nova coletânea intitulada This Is It, e incluindo 2 versões da música com a voz de Jackson, e com sua inclusão como música tema do filme do mesmo nome, que compilou os ensaios de Michael e seu staff de músicos, cantores e bailarinos, sob o comando do simpático e apaixonado Kenny Ortega na direção e Travis Payne na coreografia. Sem o enfoque romântico da primeira versão, vê-se que se trata do amor universal,
e Michael esbanja audácia em revelar-se messiânico. Da versão original para a versão de 1991, lançada somente 18 anos depois, uma simples canção de amor passou a expressar uma das mais contundentes e corajosas mensagens à humanidade. É isso, eu estou aqui. Sou a luz do mundo. Me sinto grandioso. Peguei esse amor. Eu posso sentir. E agora sim, com certeza, é real. Ele revela-se capaz de amar sem ao menos saber quem é a pessoa. Revela-se apaixonado pelo amor que sente por todos e por tudo. Michael fala de um amor transcendental, o amor crístico. E a polêmica criada pelo coautor Paul Anka, reclamando seus direitos como tal, teve um propósito: chamar a atenção do público sobre a música. E conseguiu, embora a maioria não tenha alcançado a mensagem nela contida. Em seu livro Dancing the Dream, publicado em 1992, Michael escreveu um poema, Salto Quântico, um ensaio sobre o reencontro com a sua própria alma cósmica. This is it. É isso. É o momento. A que momento Michael se refere? O que vem a ser este salto quântico sobre o qual ele escreve? Falando sobre ascensão. Cito aqui alguns trechos do livro A Escada de Cristal, de Eric Klein, sobre este processo que está acontecendo no planeta, mas a grande maioria da humanidade nem faz ideia. É um grande salto de experiência em todos os níveis de sua existência. No geral, poder-se-ia dizer que é um salto da realidade tridimensional para uma quinta dimensão, ou mais alto estado de consciência, ou seja, um estado de frequência de vibração ampliada. A natureza do universo não muda muito, e as leis da física também não, mas os humanos expandem e aumentam suas frequências vibratórias e suas consciências, movendo-se dentro de reinos agora invisíveis. Parte deste processo é um despertar para o seu potencial oculto. Existe muita felicidade e tranquilidade em envolver-se no amor continuamente presente do Pai, sentindo-se um com o Criador. Assim, ascendente é o ser que deu aquele salto e, pelo menos, alcançou o nível de consciência de quinta dimensão, ultrapassando o nascimento e a morte e alcançando o estado de imortalidade, mas no qual a consciência não será interrompida pelo sono que vocês conhecem como morte, e nem o envelhecimento existe. Um dos aspectos da ascensão é que ela os fará livres do nascimento e da morte, bem como de todas as limitações da realidade tridimensional. E cito também uma feliz colocação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Existem aqui, neste campo material da Terra, outras terras, no mesmo lugar, mas em dimensões diferentes. Se você for pesquisar sobre portais, vai entender isso de uma forma interessante, porque a pessoa está na Terra, atravessa aquele portal e continua na Terra, só que a pessoa não é mais vista por quem está na terceira dimensão, quando assim desejar. Mas os que estão na quarta, quinta, sexta, estão nos vendo. Isso é interessante porque é a explicação que a gente pode ter para este momento. Estamos aqui em uma terra bastante material,
bastante densa, e existe a possibilidade, através de mudanças frequenciais, que muitos de nós atravessamos o portal para a Terra de quarta dimensão, que é aqui, neste mesmo corpo físico, e ao mesmo tempo não é, porque é outra realidade, é outra luz, é outra velocidade de tempo, mas é o mesmo planeta, só que com mudanças. Existem mundos paralelos, existem terras paralelas. É isso que eu compreendo dessa história toda. Isso faz muito sentido para mim. Para você ir para outra dimensão, é preciso que você esteja com essa dimensão dentro de você. Em outras palavras, atomicamente, a sua matéria tem que estar preparada para entrar nessa dimensão de tempo mais rápido. E não são só os humanos que falam de ascensão. Nossos mestres, anjos e arcanjos, principalmente eles, nos trazem um manancial de ensinamento sobre o assunto. Entre eles, o arcanjo Adregon das Pleiades nos diz: muitos dos primeiros trabalhadores da luz já deixaram o planeta, e muitos estarão deixando nos próximos anos, dependendo do foco de sua missão aqui. É um trabalho bem feito? E há muitos deste grupo que ainda não despertaram o suficiente para perceberem que eles são trabalhadores da luz. Alguns têm pouca compreensão de que só por estar aqui eles adornaram o mundo com sua luz. Entendemos que ao saber que você está prestes a partir, pode-se levantar ainda mais coisas, das quais você já experimentou. Contudo, partir não significa que seu corpo vai necessariamente morrer. Fazendo uma releitura de algumas manifestações de Michael, fica mais clara a hipótese de que Michael não morreu. Ele ascendeu em corpo físico. Mudou de dimensão. Deixou a terceira dimensão sem deixar de existir fisicamente. Mas, para explicar seu desaparecimento, ele precisou fazer o fato crível e compreensível para os fãs que ainda não puderam alcançar este conhecimento, ou seja, não despertaram. Ele nos deixou com centenas de músicas novas. Deixou-nos com um show-filme, ou 2. Enfim, partiu sem nos deixar. E deixou-nos um legado de amor incondicional somente comparável ao de outro ser que nos deixou da mesma forma, Jesus. Logo após sua morte, e vou escrever essa palavra entre aspas eternamente, foi publicado o The Michael Jackson on Tapes, 2009, onde ele conversa com o rabino Shmuley Boteach. Shmuley pergunta: então, este é o argumento, Michael, para você um dia dizer, é isto? Diz it, e desistir? Michael responde, sim, eu gostaria de sumir de algum jeito, onde ninguém pudesse mais me ver, até certo ponto, e apenas fazer o que eu faço pelas crianças, mas sem ser visto. Desaparecer é muito importante. Somos gente de mudança. Precisamos mudar nossas vidas. Por isso é que temos inverno, primavera, verão, outono. Eu iria achar um jeito de sair do planeta, pois eu não me importaria em viver aqui mais. Estou vivendo por esses bebês e crianças. Note-se que Michael não diz que quer morrer. Ele deixa claro que quer apenas sumir, deixar o planeta, porque não quer envelhecer, e que, fora as crianças, nada mais o prende aqui, ou seja, a 3D. Diga-se de passagem, se para nós que somos seres tridimensionais, com um pezinho na quarta dimensão, é torturante viver no planeta, imagina para quem vibra em uma dimensão muito superior. Conseguem imaginar o sacrifício de Jesus
ao vir habitar o nosso orbe? É preciso um amor muito grande pela humanidade. No fatídico e infeliz documentário de Martin Bashir, Living with Michael Jackson, 2003, ele falou de si, de seus sentimentos, do seu jeito de ser, dos seus sonhos. E lá estava também uma fascinação pela cultura egípcia. No Hotel Luxor, em Las Vegas, onde existe um jardim com uma réplica da pirâmide de Quéops e sua esfinge, há também um museu onde Michael estava a apreciar uma réplica do sarcófago dourado do faraó Tutankhamon. Falando de história e mumificação, Bashir lhe pergunta quanto tempo ele gostaria de viver. Ao que Jackson responde de pronto: I would like to live forever. Eu gostaria de viver para sempre. Mas este viver para sempre implicaria em viver com qualidade de vida, com saúde e juventude para sempre. Isso fica evidenciado no livro de Michael Jackson Tapes, gravações feitas em 2001 do rabino Shmuley Boteach, que citamos anteriormente. Ali ele diz claramente que não quer envelhecer, que a velhice é feia e triste, que não desejava ver sua pele enrugar e sua mente começar a esquecer. Ali ele diz que gostaria de sumir de alguma forma, mas não fica claro que este sumir significa morrer. O que fica claro, e com as suas palavras, é: eu não quero envelhecer. Essa resposta é dada quando Boteach lhe pergunta se ele queria morrer antes de ficar velho. Michael não responde que quer morrer, mas apenas que não quer envelhecer. Pode parecer meio sem sentido e até contraditório, pois apenas 2 anos separam esses dois depoimentos, o livro e o documentário. Mas não são contraditórios. A imortalidade é possível para os seres a partir da 5ª dimensão. É o viver sem tempo, sem doenças e sem morte. É a plena harmonia da luz em um corpo de silício. A morte física é um fenômeno característico do ser que estagia em mundos inferiores e mundos de provas, até a 4ª dimensão. Os mundos regenerados e superiores não conhecem a morte, já que não existe a sua causa, que é a ignorância do próprio ser. A vivência de Michael dentro e fora dos palcos deixa claro que ele não vibrava na 3ª dimensão. Ele nunca foi um ser de 3ª dimensão. Sempre vibrou muito alto, muito acima da média, e manteve sua luz no padrão original, a despeito da negatividade do planeta. Ele ancorou esse padrão elevado no planeta. Ele mudou milhões de pessoas internamente. Ele despertou o espírito compassivo, onde colocou os pés ao redor do mundo. Foi a maior expressão do amor incondicional dos últimos séculos. Não o amor caridoso por obrigação religiosa, mas o amor compassivo como parte integrante de sua própria essência. Michael não dorme. Michael não come. Corpo purificado e alinhado com o corpo de luz não necessita de tanto alimento físico. Praticamente, metade da alimentação das células vem do seu respirar de luz. O ser purificado se torna brilhante, ou seja, irradia a luz e a energia limpa de suas células. Nesse ponto, o ser não mais tem sua base celular em moléculas de carbono, mas sim em cristais de silício. Michael Bush, figurinista de Jackson durante décadas, é quem nos fala. Quando Michael estava no palco, era energia total, tanta energia. Bem, você sabia que ele brilhava? Então, é verdade o que Oriante e outros disseram sobre ele brilhando? Sim, Michael brilhava. Ele brilhava. Ele poderia iluminar uma sala,
um palco, uma arena. Você poderia estar em uma sala sozinho e sem som. Ele entraria e o sentimento na sala mudaria. Você poderia apenas senti-lo. Você poderia estar de costas para ele e saberia que ele estava lá, sem dizer palavra. Ele iluminava a sala. LaPerruque, o policial que trabalhava para Michael como segurança, revelou: Michael ouvia principalmente música clássica quando estava no carro ou em casa. Essa música o ajudava a relaxar, e ele precisava abafar a música e aliviar a força criadora que ele sempre tinha em sua cabeça, da qual ele não conseguia desligar. Muitas vezes o mantinha acordado durante a noite, e pode-se dizer que seu maior trunfo era, de algum modo, também a sua maior maldição. Um ser iluminado está ininterruptamente ligado com a fonte, ou a consciência cósmica, ou o grande espírito, ou Deus, seja lá como se queira chamar. Seres comuns têm insights de genialidade, lampejos de luz fugidios, fugazes conexões com a consciência, a que chamamos inspiração. Passados aqueles parcos momentos de lucidez, tudo se apaga, tudo se perde, porque houve a desconexão. Michael não se desconectava, e seu processo criativo era ininterrupto, a manifestação do divino em tempo integral. Michael já tinha o padrão vibracional de um ascenso dentro de si desde que nasceu. E eu iria mais longe, o padrão de um arcanjo. Não seria difícil alçar o voo transdimensional em corpo físico. Talvez seja essa a escolha mais difícil de um ser, pois embora já um iluminado nato, a vivência terrena faz vínculos, pais, filhos, amigos, que terão de ser, de certa forma, deixados para trás. Muito embora se tenha a prerrogativa de estar presente e materializar-se junto aos seus, sempre que deseje ou seja solicitado. Contudo, é um sentido de ausência ou de perda pelos que ficam na dimensão inferior. Talvez para os que ficam seja mesmo uma espécie de morte. LaToya Jackson, a polêmica LaToya, assustou o mundo e os fãs do irmão ao declarar na imprensa britânica, o The Sun, em 2013, que o espírito de Michael aparece para os filhos Prince, Paris e Blanket, na casa de ensino, Califórnia, onde vivem com a avó Katherine Jackson. Você não vê nada, mas você sente uma presença, disse ela. Seria esta uma forma de dizer ao mundo que Michael ainda está aqui, mas apenas invisível para os nossos olhos tridimensionais? Quando em 2010 se fez barulho nos fóruns e blogs quanto ao filme de Kanye West intitulado Runaway, barulho este deflagrado por uma declaração da mãe do artista de que foi preciso Michael morrer para que o talento de seu filho fosse reconhecido, eu acionei meu sinal de alerta interno. Pensei, o que Michael está querendo com esta provocação? Sim, porque todos nós iríamos ficar furiosos e querer testar o poder de criação de West em comparação com a genialidade de Jackson. Ou seja, todos iríamos assistir o vídeo. E assistimos. A maioria só viu ligação com Michael naquele cortejo, com sua estatueta sendo carregada como um grande líder, um herói, um ser superior, mas ladeado por um anjo de branco, um anjo negro e representantes de seitas perigosas, como a Ku Klux Klan. Afinal, o mal sempre esteve espreitando à sua volta, esperando o momento propício para calar a sua voz. Mais uma vez, retratada a eterna luta do bem contra o mal, a dualidade egoplanetária
da realidade tridimensional. Como também uma alusão ao arquétipo de Arcanjo Miguel, o grande guerreiro da luz na extirpação das trevas. No entanto, o mais contundente ali passou quase ou totalmente despercebido. A figura alada que desceu à Terra no rastro lumínico de uma estrela ou cometa. Essa é a imagem principal. Essa é a mensagem que marca o conteúdo dessa história, em minha opinião. Atentem para o fato de que este ser é uma entidade cósmica que vem à Terra, um ambiente que lhe é estranho. Tanto quanto estranha é a sua presença incomum entre os homens comuns. O detalhe é que tal ser aprende a dançar. Mas ao perceber que os terráqueos destroem seres como ele, se indigna, se entristece e decide voltar às suas origens. Runaway, fuga, escape? Fugir para não morrer antes de cumprir a missão? Retornar à natureza divina para guardar o grande momento, talvez? Kanye West não fez este vídeo sozinho, estou certa, Michael? Só para você conferir o que eu digo, vou deixar o link deste curta-metragem na descrição do vídeo. Vale a pena assistir agora com uma nova visão. Por este prisma, palavras de pessoas públicas como LaToya Jackson, Paris Jackson, Don't Jackson, Prince Jackson, William Wegener não parecem tão loucas assim, não é? Obviamente, Deus não falou com Wegener, porque Deus não fala, mas alguns de seus emissários de luz com certeza sim. O apresentador de TV, William Wegener, conta a história de uma revelação que teve de Deus em 2005, na época do julgamento, quando estava na frente dos portões de Neverland. Michael Jackson é completamente inocente de todas essas acusações. Ele será declarado não culpado de todas as 10 acusações. Michael Jackson é meu. Michael me pertence. Este é um pequeno trecho de uma entrevista de 3 horas, em 8 de outubro de 2010, com a reverenda Catherine Gross, em seu programa de rádio blog Um Lugar no Seu Coração. LaToya Jackson, em entrevista a Barbara Waters, em 11 de setembro de 2009, diz: ele não era Deus, mas com certeza era como Deus. Ele foi a coisa mais parecida com Deus que eu conheci. Era como Deus é a significação do nome Micael, o arcanjo, ou Archangel Michael, Arcanjo Miguel. Em entrevista a Oprah Winfrey, em 2010, Paris Jackson, à época com 12 anos, revela: meu pai tentou esconder de nós quem ele era, mas não conseguiu não. Não me parece que ela esteja falando do pai como artista famoso, pois isso eles sempre souberam. Don't Jackson, sobrinho de Michael, deixou uma mensagem de aniversário para o tio em seu Twitter, em 29 de agosto de 2011, nomeando-o de Arcanjo. Happy Birthday, Uncle Archangel Michael. Your presence is felt all the time. Ou seja, feliz aniversário, tio Arcanjo Miguel. Sua presença é sentida todo o tempo. Prince Jackson, Michael Joseph Jackson Jr., em seu Instagram, no dia 29 de agosto de 2016, aniversário de seu pai Michael, deixa a seguinte mensagem, falando no tempo verbal presente. O mito
a lenda, o homem. Para muitos, ele é rei. Para mim, um homem. Tudo o que ele inspira leva a uma causa nobre. Todo mundo é família, não é fã, mesmo ao receber ruidosos aplausos. A maioria conhece a lenda e o mito. Poucos têm sorte de conhecer o homem que ele é. Mas não como o quinto da família Jackson. Filho, irmão, pai, estes poucos sabem como ele é. Ele é o mito, a lenda e o homem. Ele cuida de sua mãe e seus filhos, o mundo e todos. Ele é cordeiro. Ele é puro, testado, mas perdoou. Ele é o arcanjo conhecido como Miguel. Ele está conosco e nossas lágrimas devemos sufocar. Em 31 de março de 2017, Prince Jackson tatuou seu pai, Arcanjo Miguel, e Cristo Siriano, Horus, em sua perna. E o que dizer de Joey Jackson empunhando no peito a imagem do filho arcanjo em seu enorme medalhão? Os céticos materialistas dirão que isso é coisa da família Jackson, querendo aparecer e ganhar algum dinheiro em cima. Mas estamos aqui falando de uma releitura dos fatos com uma mente quântica transcendental, ok? Lancemos agora um olhar para uma constante de Michael durante sua trajetória, que é a de representar-se como um comandante militar. Roupas como fardas, fotos e vídeos comandando exércitos, sendo consagrado como cavaleiro, etc. E como um comandante galáctico, Captain EO, Moonwalker, o super galáctico do History Teaser, chegando e saindo do palco em foguetes espaciais, tanto na Dangerous Tour quanto na History Tour. E veja agora o layout da capa do CD recém-lançado. Não lhe parece uma nave flutuando no cosmos? Some-se isso ao título Escape, escapar. Lembra-se de Runaway, fugir? E o que dizer do videoclipe de lançamento do Slave to the Rhythm, escrava do ritmo? Um grito de denúncia contra a escravidão ao controle do sistema, especialmente em relação à mulher? O que tem a ver com Michael sentado em um trono, rodeado de seres angelicais e demoníacos? Novamente bem versus mal. Dentro de um cenário envolto por 7 ostensórios. Ostensórios significam custódia, proteção. E o velho e recorrente 7 aí de novo. Se o 7 é um número cabalístico que representa a divindade, 7 ostensórios significariam sob a custódia de seres divinos? O soldado galáctico Captain EO, 1986, chega à Terra em sua nave espacial, ladeado por seres de diferentes linhagens extraterrestres, para libertar o planeta das forças do mal e restituir à luz os verdadeiros seres humanos que estão sob o controle do negativo. Terminada a missão, ele retorna ao seu lugar no espaço, em sua nave espacial. Missão similar teve o belíssimo galáctico do filme Moonwalker, 1988, desta feita trazendo sua proteção especialmente às crianças. Fora do palco, onde esbanjava talento, ele se transformava no anjo galáctico do bem. Dê mais uma olhada no vídeo History Teaser, 1996. O que acontece no final?
Não vou dizer nada aqui, veja por si mesmo. Delicie-se na fantástica viagem dos mistérios de Michael Jackson. Pode não ter nada a ver tudo isso, mas não são detalhes e coincidências demais, não? Eu sou daquelas que não acreditam em coincidências. Tudo tem uma razão de ser. E isto me faz trazer à lembrança o filme This Is It. Sempre foi um filme, ok? Quando Michael diz que precisávamos salvar o planeta, que só teríamos 4 anos para fazer isso, antes que tudo se tornasse irreversível. Será que ele estava falando de árvores derrubadas, de rios e mares envenenados, ou de uma atmosfera irrespirável? Será que ele não estava falando de consciência? Se não atingíssemos uma massa crítica com certo nível de consciência, não atravessaríamos a convergência harmônica de 21/12 de 2012 sem riscos de cataclismos, que talvez destruíssem quase toda a raça humana encarnada no planeta. Simplesmente não atravessaríamos este poderoso portal energético. Não falo aqui somente em termos de sismos naturais, mas de uma guerra nuclear, ou bacteriológica, ou climática dos maléficos senhores do mundo contra a humanidade. Quando Michael disse durante os ensaios que ficamos sempre esperando que eles façam alguma coisa. Eles quem? Michael pergunta. Somos nós que temos de fazer alguma coisa. E ele fez. Fez o que nenhum de nós teria coragem. Sem medo, sem medir o próprio esforço, pagando o preço de sua própria ousadia. Ele fez. Teria nosso soldado galáctico, nosso cavaleiro celestial, investido da sua alma angelical, se juntado ao exército de seres iluminados ascensionados, arcanjos, comandos estelares de raças evoluídas, que monitoram e coordenam o processo de ascensão planetária, colocado em prática na fisicalidade pela equipe Terra, gentilmente assim chamada por Arcanjo Miguel, as sementes estelares encarnadas, e que se constitui de seres de várias especificidades profissionais, sociedades lumínicas, grupos governamentais, como o BRICS, do qual o Brasil fazia parte, e a Aliança do Leste, militares e paramilitares, representantes positivos do FBI, da NSA, da CIA, Pentágono, ex-oficiais e ex-ministros. Todo esse magnífico grupamento de trabalhadores da luz, atuando em várias dimensões e espaço cósmico, que trabalha longe dos holofotes da mídia corporativa para tirar a humanidade do jugo cruel do governo secreto do mundo, recebe o nome de Movimento de Resistência, uma verdadeira rede mundial de direito comum. E o que dizer dessas declarações a seguir? Muitas vezes eu olho para o céu e espero que ele apareça para fazer algo surpreendente e milagroso para nos mostrar que ele está aqui. Ele ainda está aqui. Ele ainda está comigo e está apenas esperando para que o mundo saiba. Eu tenho que acreditar que ele está aqui, porque é isso que me mantém segura. Tenho que acreditar que ele está aqui por causa de seus filhos. LaToya Jackson, em entrevista a Luiz Ganon, em 26 de junho de 2010. Há muitos envolvidos. Michael é maior do que os envolvidos. Ele é muito maior do que tudo isso. Ted Healy, produtor e amigo de Michael, no Twitter, em 2011, ao revelar que acredita que Michael está vivo. Outra frase de Paris Jackson, no Twitter, em 2013, referindo-se à saudade do pai. Sinto muito a sua falta, mas, neste momento,
Deus precisa mais de meu Pai do que eu. Então, onde estará Michael Jackson? Estará livre para atravessar dimensões? Para visitar o espaço? Para agir sem que o inimigo detecte? E ajudar a libertar a humanidade? Será este o sentido de invincible, unbreakable, imortal, one? Keep your head up. It's all your name. E não se esqueça, it's all for love. Esse andarilho da lua, Moonwalker, não estará mais sujeito às limitações do plano tridimensional? E de sua nave, ou de suas asas, nos observa e ama? Então, ele é o nosso futuro. O futuro da humanidade desperta daqui a algumas décadas, totalmente livre. Surreal? Não, apenas quanticamente real e possível, pois este é o caminho sem retorno para quem de nós pretende viver na Terra doravante, a caminho da quinta dimensão.